Legal. Legal, Rodrigo, também obrigado. Agradeço aí a oportunidade, Diego também e o Kelson, oportunidade de estar presente aí nesse evento. Também agradeço aí aos participantes. Isso aqui era a minha foto quando eu tomava sol, então agora, se você for ver meu vídeo, também é mais branco, né? Bom, mas eu tenho então uma carreira aí nessa área aí de contabilidade e tal, dou aula aí no mestrado, doutorado aí do Mackenzie, no primeiro doutorado profissional em controladoria e finanças. Temos aulas aí às sextas e aos sábados, então os futuros mestres e futuros doutores são bem-vindos, né? Também dou aula aqui no INSPER, na graduação e na educação executiva, e faço algumas pesquisas intervencionistas pelo MA Institute. Muito bem, a demanda então que foi me pedida foi nessa linha um pouco do que o Diego fala, quer dizer, como analisar os custos, como identificar oportunidades, né? Às vezes algumas pessoas falaram, olha, você está com essa mesma história faz tempo, né? Mas é um pouco nessa linha que a gente vem debatendo. Algumas coisas a gente está trazendo aí, alguns modelos que a gente vem desenhando ao longo do tempo e que estão sendo disponibilizados agora. Algumas empresas estão aplicando alguns modelos que a gente tem desenvolvido, né, junto com os colegas. E a terceira questão é, de fato, as ferramentas, né? Quais são as ferramentas? Então, embora quando a gente mostrar aqui o modelo de análise de custos, eu já incluí aqui as ferramentas, né? Bom, então a gente faz uma classificação dos custos, né? Existe sempre aquele risco da pessoa, numa crise, fazer corte linear de custos, ou seria um corte não muito inteligente dos custos, né? Então, antes disso, o que a gente recomenda? Que você pegue lá um pedaço, é lógico, não custo variável, mas os custos indiretos, as despesas gerais administrativas, despesas com vendas, né? Dá uma classificada no que a gente está chamando aqui de estruturais, né? Que é a ideia do professor Shank Govindarajan, que são os custos mais difíceis de mexer, né? Que eles são decorrentes de decisões de investimentos, quer dizer, decisão de planta, tamanho de planta, processo produtivo, né? Quer dizer, então todo aquele custo ligado à depreciação, à ocupação, né, à manutenção, a seguro de planta, esse a gente está chamando de custos estruturais, né, seguindo a linha do professor Shank Govindarajan, do professor Govindarajan. E aí essa ferramenta que você poderia olhar, na verdade, são decisões de investimentos lá do passado, né? E que se o custo estrutural for muito pesado, embora muito deles sejam, vamos dizer assim, não relevante, porque não tem mais efeito caixa, né? Se for muita depreciação, né? Então, isso aqui, provavelmente, para mexer nisso, você teria que fazer ou um desinvestimento, ou um novo investimento, ou, de fato, usar aí as tecnologias mais disruptivas, né? Sei lá, vamos imaginar que você tem um serviço de vigilância, porque o seu parque industrial é enorme, né? E agora, então, você tinha lá todo um serviço baseado em pessoas, e aí você precisa ter um outro modelo, né, de monitoramento, né? Quer dizer, então, pode ser que com algumas tecnologias mais disruptivas você consiga reduzir algum custo estrutural. Mas, em geral, o custo estrutural foi feito lá atrás, né? Quer dizer, uma boa parte dos custos, seguindo lá os professores da escola japonesa, a maior parte dos custos são definidos no início, no lançamento do produto. Um outro custo que pode ser que seja interessante classificar é esse custo que a gente chama de transacional. Esses custos são ligados às atividades, né? Quer dizer, e as atividades, num primeiro momento, é o ABC Costing, né? O Activity Based Costing, e análise de lucratividade de clientes. Com essas duas ferramentas, você consegue identificar desses custos que são transacionais, que são ligados a processo de receber mercadoria, processo de movimentação de materiais dentro da fábrica, processos de pré-venda, de pós-venda, né, de recebimento, que provavelmente vai gastar bastante agora, infelizmente, né, o processo de receber dos clientes a fatura. Então, esses custos transacionais teria que fazer uma revisão de nível de serviço, portanto é mais delicado, né? Nível de serviço com cliente, nível de serviço com fornecedor, quer dizer, a forma como se relaciona com as pessoas, com os funcionários e eventualmente stakeholders, do tipo regulação, para quem tem regulação.
Já esses custos discricionários é o que a gente está fazendo aqui na nossa casa, tá certo? Quer dizer, aqui a gente está trocando um requeijão lá top para um requeijão um pouco mais, né, mais barato e ninguém está sentindo nada. Então, o que a gente chama aqui de custos discricionários, um pouco diferente do que a literatura fala, discricionário no sentido de que existe uma possibilidade da empresa trocar algumas coisas que ela gasta, né, e perdendo um certo conforto, perdendo uma certa qualidade, mas consegue atingir o objetivo. Então, esses são os exemplos aí mais que são focados nas ferramentas orçamento base zero e gerenciamento matricial de despesa. Quer dizer, precisa para você chegar num determinado lugar, você pode ir de Uber X, de Uber Black, né? Quer dizer, de qualquer forma você chegaria, né? E eventualmente até de bicicleta. Então, são custos mais discricionários nesse sentido. Então, isso aqui é o que provavelmente muitas as empresas estão fazendo hoje e as pessoas físicas também. E nessa linha, então, que eu também vou falar um pouco lá na hora de revisão de produto, né? Quer dizer, a empresa também teria que olhar essa perda de renda do consumidor, né, um medo, né, enfim, a predisposição de comprar, né, faz com que tenha então uma redução nos preços de vendas e a empresa teria que ajustar também eventualmente o produto. Os custos estratégicos, né, que o Kaplan lá, o professor Kaplan chama lá de Stratex, né, esses são de fácil corte, né, mas você tem que pensar um pouco no longo prazo, porque isso aqui no longo prazo você tem alguma dificuldade, no médio e longo prazo. Então seria P&D, né? Seria no lançamento de produto, prospecção de cliente, etc. São gastos mais estratégicos, né? E esses gastos, não, por clientes em novos mercados, né? Então esses gastos mais estratégicos no curto prazo você pode cortar, mas tem uma discussão aí, um efeito no médio e longo prazo, né? Então esse é um cuidado aí também que faz sentido, né? E uma pessoa que aplicou um pouco esse modelo falou, olha, inclusive a gente revisou um pouco o nosso P&D, porque o P&D não estava entregando, né, no nível de efetividade que a empresa precisava. E aqui, então, é fazer uma revisão do planejamento estratégico, né, quer dizer, faz sentido hoje você fazer uma revisão do planejamento estratégico, ou talvez derrubar o planejamento estratégico e fazer um novo, né, quer dizer, talvez nem fazer revisão, fazer um novo planejamento estratégico, né, dado que o cenário mudou completamente, né? Então, é o que faz mais sentido. Bom, o segundo tópico é enxergar o negócio, né? E a gente usa aí uma analogia da floresta, né? Quer dizer, tem que enxergar bem a empresa, né? Os instrumentos de ferramentas aí. É lógico que nesse momento ninguém vai falar de ROI, porque ROI esquece, né? Quem está falando de rentabilidade é o negócio lá de vender o almoço para comer a janta, né? Então, provavelmente o foco nesse momento é EBITDA. Eu deixei aqui porque esse aqui é o modelo mais completo, né? É mais perene, vamos dizer assim. Mas nesse momento você está preocupado com EBITDA, está preocupado com alavancagem, né? Está preocupado com investimento em capital de giro, né? Análise de fluxo de caixa, etc. Né? Então, enxergar bem como é que está a empresa, depois vou passar um próximo slide, a gente vai falar. Enxergar os segmentos, que a gente está chamando aqui de árvores, né? Quer dizer, quais são os segmentos, canais, né? Que você, filiais, quer dizer, a forma como você agrupa, né? E aqui daqui a pouco eu vou mostrar um modelinho de como enxergar esses segmentos. Os frutos, que é a análise da margem de produtos, né? Enxergar aí a lucratividade, enxergar a representatividade, né? Enxergar hoje a questão da rentabilidade também, porque às vezes tem produtos que dão muito lucro, mas quando você divide pelo capital empregado, né, incluindo os estoques, né, descontando o fornecedor, pode ser que não seja tão interessante assim. Né? E dado que nós estamos com problema de fluxo de caixa, faz sentido então reavaliar também a rentabilidade de produto e não só lucratividade. Bom, então seria o que a gente chamou de frutos, né? Quer dizer, então a floresta, as árvores, os frutos, os galhos aqui seriam os processos, né? Quer dizer, então as atividades, acabei de falar um pouquinho aí do Activity Based Costing, né? Então, no fundo, é questionar todo esse processo, toda a atividade, se ela é necessária, dado que ela é a causadora dos custos, né? E, evidentemente, não é um momento da gente, né, ficar tão selecionando tantos clientes, mas dado que uma restrição de capital de giro, né,
faz sentido, então, hoje vocês olharem, sempre faz sentido, mas talvez possa ser mais interessante nesse momento também dar uma olhadinha na rentabilidade de clientes, gerenciando descontos, né? Quer dizer, então esse é um pano de fundo, vamos dizer assim, que a empresa organizada deveria ter, né? Às vezes você vai em algumas empresas e lucratividade de clientes eles não sabem, né? Então, ou seja, você fala, eu não tenho nada disso, eu só tenho 3 coisas desse item, né? Mas o que eu estou sugerindo aqui é que comece a se fazer esse trabalho, né? Enxergar de fato o segmento, enxergar os produtos, enxergar os processos, né? E enxergar os clientes, né? Esse modelinho que está no nosso livro lá da editora Atlas, está disponível lá na Amazon também. Você pode comprar um livro aí, está disponível. Bom, então, olhando então só com 2 perguntas, que eu acho que hoje é o foco, né, nessa situação, é essa questão da alavancagem. Então, as empresas que foram pegas na crise com devendo muito EBITDA, né, quer dizer, aqui estão falando de dívida líquida só, mas tem empresas que têm também dívidas com parcelamento, dívidas com passivos do passado, vamos dizer assim. Então, a empresa que está muito alavancada, né, e que está pouco eficiente, então essa é uma empresa já com muito mais dificuldade, porque ela tem um problema operacional e um problema financeiro, né? O melhor quadrante seria a empresa que é pouco alavancada e é muito eficiente. Então, nesse momento aí, existe evidentemente uma oportunidade para as empresas que estão nesse quadrante, né? Quer dizer, de consolidar o setor, de expandir um pouco as operações, e aí o processo de fusão e aquisição pode decorrer startar por essas empresas que estão melhores capitalizadas e talvez junção de empresas também faça sentido em alguns setores, né? As empresas então que já operacionalmente não estão bem, mas estão um pouco alavancadas, elas deveriam então tomar um remédio operacional básico, que é processo, produto, pessoas, né? Poderia fazer eventualmente um capex, né? Para melhorar a operação, se for problema de ganho de escala, etc. Né? E a empresa que está em dificuldade financeira, mas é eficiente, ela tem lá aquele processo clássico que é venda de ativos, né? Injeção de capital, né? Que apesar que eu não estou vendo muitas empresas fazendo injeção de capital, algumas aí estão ofertando, né? O caso da Natura, se eu não me engano, como é que chama? Centauro, né? Tentando fazer uma oferta de ações, né? E aqui, então, também renegociação de dívidas, né? Que é a receita clássica aí da reestruturação financeira. Então, as empresas que estão com maior dificuldade, elas estão nesse quadrante aqui, devendo muita geração de caixa. Evidentemente, tem que tomar um cuidado com o EBITDA, né? O EBITDA sempre tem muitas críticas, mas você teria que fazer uma normalização do EBITDA, porque talvez esse período agora as dívidas EBITDA estão, todos os covenants estão sendo quebrados, né? Se os bancos seguirem à risca. Então, provavelmente, né, vai ter aquela piadinha lá do EBITDAC lá, né? Antes do efeito não recorrente. Que é o normal, e é um caso aí extraordinário, então, portanto, o desempenho das empresas, né, pegou aí, né, pegou algumas empresas nesse contrapé, vamos dizer assim. Então, as empresas que estavam um pouco alavancadas, né, e antes disso, nós tínhamos, eu não sou economista, mas tinha um excesso de liquidez no mercado, né, e algumas empresas aí tomaram muita dívida, juro quase, né, muito baixo e ficaram com dinheiro no caixa, né, e com dívida para pagar lá na frente. Então aí provavelmente esse pessoal comemorou bastante, né, tomou dívida e comemorou. Bom, aqui a gente sugere um modelo, né, de mensuração em que você enxerga um pouco seus segmentos de negócio, né, suas lojas, suas filiais, seus escritórios, tá certo? Então, segue mais ou menos uma sequência de lucro da operação, lucro da divisão, descontando o custo compartilhado, ou desculpa, o custo corporativo, né, que é rateio de diretoria, etc. Desconta lá o que eles chamam lá de custo centro de serviço compartilhado, né, e aí você vai enxergando o resultado direto da divisão, né. Então, eu posso ter essa divisão A, que seria a melhor dos mundos, exceção de fazer o cálculo da rentabilidade, porque depois disso aqui eu ainda teria que dividir isso aí pelo investimento, né? Quer dizer, o resultado da dívida eu deveria dividir pelo investimento para de fato enxergar uma espécie de rentabilidade, né?
Então, o pior seria divisões do tipo F, né? Quer dizer, ela já começa com uma margem de contribuição negativa. Então, essa aqui não é problema de volume, talvez seja problema de ciclo de vida do produto, né? Essa empresa do tipo, segmento do tipo E, pode ser um problema de escala, né? Pode ser um problema porque caiu o volume, ociosidade, etc. Né? Apesar que a margem de contribuição, pelo menos aqui, é positiva, mas ela não aguenta, vamos dizer assim, não aguenta nem cobrir custos e despesas fixas vinculáveis, que dirá as despesas e fixas, custos e despesas fixas de divisão, compartilhado e de segmento, né? Então, é um pouco esse diagnóstico que a gente sugere, né, fazer, que é lógico uma visão de curto prazo, né? Você deveria também levar em conta o potencial de cada uma dessas, potencial futuro de cada uma dessas divisões aqui, tá certo? Não sei se tem alguém me falando que meu tempo já acabou, né? Acho que ainda não, né, Diego e Rodrigo? Bom, Continua. um outro modelo de analisar, agora então focando então os produtos, né, que a gente chamou lá dos frutos, um jeito de analisar, um jeito que a gente propõe é olhar essa ideia de representatividade, né, quer dizer, quanto que o lucro bruto do produto representa do lucro bruto total, então você pode fazer isso aí produto a produto, né, e depois enxergar a questão da margem, né? Então, você pode definir que esse aqui é um jeito de fazer, né? Quer dizer, margem acima da média, margem abaixo da média. E aí, então, o melhor quadrante seria esse quadrante aqui, que você tem um produto que é muito representativo, por outro lado, pode ser um risco, porque se ele é um produto que pode ser combatido por um concorrente, etc., né? Mas que você deveria tentar manter, cuja margem é muito boa e esse produto é o seu carro-chefe em termos de lucro bruto, né? E o pior quadrante seria esse quadrante aqui, em que nós teríamos um produto com margem abaixo da média e com uma representatividade também muito baixa, né? Evidentemente, a gente tem que tomar cuidado de não querer cortar os produtos, né? Mas principalmente para você ter um insight do que fazer. Outro jeito de fazer é você fazer, em vez de falar de margem bruta abaixo da média, você pode trabalhar com a ideia das despesas operacionais, né? Que seria o que o pessoal chama de SG&A, quer dizer, despesas de selling, despesas de vendas, despesas gerais e administrativas. Se a margem bruta é acima do SG&A da firma como um todo, em tese, é razoável. Lógico que cada um você pode fazer gradação, né? 10%, 5%, né? 8%, 20%. E as margens brutas abaixo do SG&A, né, percentualmente das vendas, elas já seriam problemas, teriam alguma oportunidade para dar uma olhada, né? Isso aqui assumindo que as suas despesas operacionais estão num nível adequado, né? Porque aí a gente não pode sacrificar o produto, porque os nossos processos comerciais, logísticos e administrativos e de marketing não são tão eficientes. Então, é o que a gente chama lá de 2Ps, né? Quer dizer, o P de produto e o P de processo, né? Quer dizer, então enxergar lá a margem bruta, né? Que é a linha de produto, e enxergar lá o SG&A proporcionalmente às vendas, e vai dizer assim que seriam os processos pós-venda e pré-venda, mas não ligados à produção. Agora, então, eu vou falar rapidamente aqui das atividades, né? Quer dizer, vamos supor que você tenha feito lá o Activity Based Costing, né, o custeio por atividade, que faz muito sentido para empresas que têm muitos processos, têm clientes diferenciados, né, têm produtos heterogêneos. Então, se você tem esse ambiente, né, que a gente chama lá a teoria da contingência, quer dizer, o sistema de controle gerencial é contingente aos fatores da empresa, né, e nesse caso, os fatores da empresa seriam complexidade, processo produtivo. Então, se você fez o Activity Based Costing, você pode tentar fazer alguma comparação de custo unitário, né, da atividade, né, e aí tentar classificar numa percepção de valor, né? Então, isso aqui foi um trabalho que uma aluna minha que fez um mestrado fez numa academia. Então, ela fez lá os custos das atividades e fez um questionário com os clientes, né, para ver valor percebido, né? Então, o melhor quadrante é esse quadrante aqui, quer dizer, o valor percebido pelos clientes é alto, né?
e o processo é bem executado. E o pior quadrante é esse quadrante aqui de baixo, cujo valor percebido é baixo e a empresa tem um processo muito ineficiente, né? Discussões aí como é que calcula eficiente, como calcula, esse é um problema, mas aqui o ideal seria ter benchmark entre as empresas, grupo de empresas, né? Mas não sei se a gente pode falar só de eficiente ou pode falar de redução, né? Mas aqui teria que ter algum parâmetro para tentar entender se o processo, se o custo unitário da sua atividade realmente é muito caro, né? Se está gastando demais, né? Para fazer esse processo. Então, o ABC ele vai ajudar você a identificar processo, quer dizer, os seus processos, lição de casa, né? Os processos estão bem executados, não estão bem executados, né? E lembrando que as atividades é quem consomem, que deveriam consumir os recursos, né? E não ao contrário. Bom, nesse slide aqui eu fiz uma discussão aqui em que quando a gente olha o ABC e a lucratividade de clientes, né, que são duas ferramentas conectas, vamos dizer assim, conectadas. Então, um jeito aqui de classificar a lucratividade de clientes, e isso aqui é normal, a gente viu aí numa multinacional, que o principal vendedor estava jantando com o presidente, mas a carteira dele era a mais deficitária possível, né? Quer dizer, ainda bem que ninguém mandou um WhatsApp lá para o presidente, né? O presidente CEO global, né? E senão o jantar do vendedor, né? Seria estragado. Né? Mas então esse é o ponto aí que a gente tem que olhar também, né? Olhar um pouco essa questão dos clientes, de fato, quais são os clientes que dão mais resultado para a sua companhia. Então, se o custo para atender o cliente, né, que o pessoal chama lá de cost to serve e tal, se ele for maior que o benchmark, portanto, você tem um problema no consumo das atividades pelo cliente. E se o custo da atividade for também muito, ser considerado ineficiente, então você tem os dois problemas. Você tem um problema no processo de execução das atividades e no comportamento do cliente. Quer dizer, o cliente demanda muitas atividades, né? E então essa revisão de processos ou revisão de níveis de serviço que você combinou com o cliente, pode ser que hoje faça sentido, né? Sempre fez sentido, mas né, um momento aí também de dar uma olhada para ver se precisa, né? Precisa eu te atender desse jeito, em 24/7, eu não sei lá, os níveis de serviço que são definidos, né? Mas essa é a ideia, né? O melhor quadrante aqui, então, seria isso, quer dizer, o custo da atividade é menor que o benchmark e o custo para servir o cliente também é menor do que o benchmark. O benchmark também é sempre uma questão aí mais complexa de enxergar, né? Mas a ideia é você não tentar descobrir se tiver dados físicos também você pode fazer, né? Quer dizer, categoria de cliente consome quantos pedidos, consome quantas ligações, né? E você está indo no detalhe, né, do processo, né? Então, mesmo que você não tenha custo, você pode fazer por transação, né? Pedidos por cliente, por vendas, né? Pedidos de prorrogação, visitas de pré-venda, visitas de pós-venda, tudo isso aí hoje é lógico que num ambiente já de visita física, né? Mas tem sempre alguma coisa que consome lá a atividade, o recurso. E para terminar, então, o nome do jogo aí num ambiente em que você tem ociosidade, né? É trabalhar com a ideia de margem de contribuição como ferramenta de contabilidade gerencial, e com a ideia de custos relevantes. Então, há que se rever, vamos dizer assim, a ideia de custo fixo unitário, né? À medida que você tem um volume muito baixo, né, não faz sentido, então, você alocar o custo fixo, embora tenha tido redução de custo fixo, as empresas estão fazendo redução de custo fixo, não faz sentido dividir por um volume cuja a ociosidade seja muito alta. Então, aqui você teria que fazer, de repente, essa ideia de margem de contribuição, né? E trabalhar só com a ideia de custos relevantes e jogando fora a depreciação, por exemplo, né? Que nesse momento o foco não seria nem lucro líquido, nem EBIT, seria EBITDA.
Então, assume que a depreciação é um sunk cost e vamos para frente, né? E aqui tem aquela discussão de como fazer, né? Mas pode fazer, então, aquela ideia de margem de contribuição por fator de restrição, né? E você poderia comparar, então, a margem de contribuição por fator de restrição versus uma ideia de custo e despesa fixa também por fator de restrição. Então, os produtos que tiverem uma margem de contribuição menor do que o custo fixo por fator de restrição, né, eles seriam produtos, de fato, a fazer uma revisão do portfólio. Quer dizer, e aí nem faria de lucro bruto, faria só com a margem de contribuição, o rateio de custo fixo estaria prejudicado, né, a menos que você jogasse a ociosidade completamente fora do produto e jogasse como perdas, né? É o que mais faz sentido também. Essa questão da análise da dependência, né? A dependência de clientes, dependência de fornecedores, dependência de produtos. Então, enxergar de fato quais clientes que dão resultados, quais clientes que geram caixa. Né? Porque às vezes nem necessariamente aquele que gera resultado gera caixa, porque você vende para receber em 120 dias, etc. Né? É lógico que hoje em dia é melhor ter venda do que não ter venda. Né? Mas se você tem recebíveis e está com dificuldade de fazer dinheiro com esse recebível, é um negócio para repensar. Tá? E o Rodrigo já tinha falado aí, briefou aí a matéria do valor, e aqui eu já tinha feito meu slide, então que bom que eu acertei isso aqui. Mas é uma discussão que já está tendo faz tempo, essa questão do sistema de incentivos, né? Há uma preocupação de empresas hoje com essa questão de dispersão salarial, né? No sentido de tá tendo uma discussão muito forte aí na questão da desigualdade, né? E a desigualdade fica mais evidente à medida que você vê que todo mundo é importante, né? Na empresa, quer dizer, o corona pega todo mundo, então, portanto, essa dispersão salarial hoje é um tema aí para a gente, para o pessoal de RH, para as empresas, os donos de empresas, tomarem bastante cuidado. E se for falar de remuneração variável, se é que vamos ter, né, ela deveria ser, talvez, aí, seguindo a prescrição, a ideia mais de cooperativa e interdependente, em vez daquele modelo de competitiva e não e independente, quer dizer, os melhores, poucos ganham muito, muitos ganham pouco, né? Então esse é um modelo que provavelmente tem que ser revisado, tem que ser revisto hoje, né? E isso mostrou cada vez mais aí com essas questões aí. Outra questão aí que a gente sugere para as empresas aí que estão com um problema de execução, né, de desempenho e tal, é essa ideia dos indicadores do tipo LEAD, né? Isso aqui são algumas coisas que a gente tem feito pesquisas, né? Algumas delas não estão publicadas ainda, mas assim, tentando ter aquela ideia de o que a gente pesquisa, o que a gente ensina, o que a gente trabalha, né, nos projetos. Então, eu acho que faz sentido hoje essa discussão de indicadores do tipo LEAD. Quer dizer, muitas empresas às vezes não atingem resultados, né? Não porque não monitoram os indicadores, mas é que elas não monitoram os processos, não monitoram as tarefas, né? E aí, quando você não monitora as tarefas, fica difícil, talvez, chegar no resultado. Então, é uma sugestão, então, porque ela melhora, inclusive, a previsão de resultados, né? E na nossa pesquisa, lá, a gente discute um outro aspecto, que é a questão hoje aí da ansiedade de desempenho, né? Então, sugestões aí para algumas ideias aí para as organizações repensarem aí um pouco todos os processos de controle, todos os processos de ferramentas, né? Enxergar bem aí para não matar o paciente, né? Reduzindo demais os custos e sendo conservador nessa questão, né? Enxergando o longo prazo, né? Tomando muito cuidado aí na hora de tomar as decisões. Evidentemente tem que tomar decisão rápida, mas nessa hora um bom sistema de mensuração, um bom sistema de informação ajuda muito, né, as empresas a tomarem decisões assertivas aí, né, embora seja muito difícil, né, não é fácil, evidentemente. É isso então que eu tinha para falar, não sei se falei muito rápido aí, Rodrigo, Diego, Kelson. Bola com vocês aí. Obrigado aí.